Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele é transmitido também pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele tem um apoio do Instituto Professor Wilson Pickler. Neste primeiro bloco, nós vamos debater as artes marciais no Brasil. E para isso nós trouxemos aqui o professor, mestre Carlos Roberto Alves, mais conhecido como Kunta Kinte, e também o professor Dionísio Marinho, que é o secretário da Confederação Brasileira de MMA. E o Kunta Kinte é o presidente nacional da Federação Brasileira de MMA. Kunta Kinte, eu gostaria que você explicasse para nós o que é o MMA, que hoje faz sucesso em todo o mundo e é um dos esportes que mais cresce. E, pelo que nós observamos, Curitiba é praticamente o berço dessa modalidade, os principais atletas mundiais estão aqui e você é anterior a tudo isso? Explique para nós, Kunta. Nós iniciamos em 1991. O primeiro evento oficial foi um confronto entre capoeira e Muay Thai, né? Da Academia Chutebox. Então nós iniciamos em 91. O UFC foi em 93, então nós somos bem anteriores ainda. Mas já teve muitos confrontos, teve confrontos anteriores, que foi o Rei Zulu, que teve muito aqui em Curitiba, desafiando outros professores de qualquer outras modalidades. Então o Vale Tudo já vem, desde 1900, já tem o famoso Vale Tudo, né? O Vale Tudo é o MMA? É o MMA. É uma conjugação de várias na verdade, lutas. sim, começou, a nossa instituição foi a primeira, a Federação Paranaense, que foi constituída em 97, com um sinônimo de freestyle. Freestyle é estilo livre. Como ficava muito difícil pronunciar o freestyle, nós colocávamos nos cartazes dos eventos, vale tudo, que é o freestyle, que seria que valia tudo. Valia todas as artes marciais, como valeria também todos os golpes. Então, posteriormente, ficou conhecido mais como Vale Tudo do que como freestyle. Mas nós colocamos o Vale Tudo só para explicar que o freestyle valia todas as lutas e valia todos os golpes. O que significa MMA? Assim, são vários estilos de luta? São várias modalidades. É um misto de artes marciais. Em inglês é Mixed Martial Arts. E no Brasil é artes marciais mistas. Significa que é o mesmo sinônimo de freestyle, que vale todas as lutas e vale todos os golpes. O primeiro estilo de luta foi o que enfrentava as demais, era o jiu-jitsu, né? Na verdade, iniciou os confrontos eram jiu-jitsu contra karatê, jiu-jitsu contra capoeira, né? E então era modalidade contra modalidade. Hoje não, hoje o atleta ele é praticamente completo, porque ele tem que treinar várias modalidades, né, para ele participar de um evento de MMA, senão ele entra já em desvantagem com o seu oponente. Na minha época, eu fui inclusive um pioneiro, por quê? Porque eu era formado, eu já tinha me formado em capoeira, já era mestre, e eu pratiquei outras modalidades. Eu pratiquei várias outras modalidades que naquela época ninguém tinha essa tradição, as pessoas não tinham a tradição de praticar várias modalidades, era uma modalidade. E queria provar que aquela modalidade fosse melhor que a outra. Então eu tive que, as modalidades que não tinha aqui no Paraná, inclusive eu fazia em São Paulo, por exemplo, não tinha inclusive jiu-jitsu aqui enraizado no Paraná ainda. São Paulo e Rio sempre teve. Então, ou seja, eu todo final de semana eu viajava para São Paulo para treinar jiu-jitsu e kempo, lá que não tinha aqui. Então, eu na minha época até fui meio discriminado por não ser representante unicamente de uma modalidade. Eu já dava aula de capoeira, tinha minha academia,
né? Mas eu pratiquei outras modalidades também. Foi por isso até que eu fui convidado a fundar a Federação Paranaense na época. De freestyle, que valia todas as modalidades. Por eu ser formado em uma modalidade e entendedor de tantas outras, então eu fui o mais indicado na época a fundar a federação e constituir já uma diretoria aqui. E hoje essa federação, hoje você é o presidente da Confederação Brasileira de MMA. Isso. Que ela abriga, digamos assim, o MMA em todo o Brasil. Vocês é que autorizam as lutas. Isso. Aqui também, no nosso país. Também. Veja bem, nós quando fundamos a Federação Paranaense, eu tomei o cuidado de convidar todas as modalidades para fazer parte da diretoria. Nós fomos a primeira federação a ser constituída democraticamente. Enfim, nós convidamos representantes do boxe, federação de boxe, do jiu-jitsu, que já tinha na época, representante do karatê, do taekwondo, de todas as modalidades que incluía suas instituições aqui em Curitiba, eu convidei. Tanto que nossa data de fundação tem pessoas de todas as modalidades ali, por ser o freestyle na época, é o Vale Tudo, todas as lutas. Então, ou seja, nós convidamos todas as instituições para fundar essa federação. Coisa que nós combatemos hoje, porque hoje tem muitas instituições que elas são criadas com membros familiares, né, um grupinho fechado de amigos, então não é aberto ao público. Quando você vê, tem uma federação montada, constituída num estado, né, e que não tem aquele respeito perante outras pessoas, porque até chega até a ser uma afronta contra os verdadeiros profissionais que fizeram, que estão há anos, né, defendendo as suas modalidades, fazendo com que ela seja difundida. Aí, de repente, ele não é convidado e existe já uma federação constituída no seu estado e ele nem estava sabendo. Então, a nossa instituição, como eu fui eleito agora em julho do ano passado, nosso cuidado maior agora é constituir federações em todo o Brasil, mas federações fortes, né, com uma diretoria formada, constituída com membros de todas as modalidades. O Dionísio Marinho é o secretário da Confederação Brasileira de MMA. A confederação, a sua sede é em São Paulo e vocês estão trazendo a sede da confederação para Curitiba? Isso Dionísio. Mesmo, Jorge. A gente está tendo um cuidado muito grande. Até gostaria de deixar dito da oportunidade que o presidente tem me passado. Uma pessoa que já trabalhei muito tempo com o Sindicato das Farmácias, trabalhei muito tempo também na área política, então eu conheço perfeitamente o funcionamento, os estatutos e as regras que precisam ser seguidas, porque a legislação, você sabe, Jorge, você é um legislador, não se pode fazer as coisas sem critério e sem estar com bastante cuidado para que... Até então existia muitas brigas de pessoas lutando fora de peso, um absurdo. Pegava-se um magrelo lutando com uma pessoa muito grande, isso causava problemas muito sérios de saúde. E é nisso que o presidente, então, me convidou. Agradeço aqui de público que nós vamos organizar e vamos fazer a maior confederação brasileira desse esporte. Então, obrigado, Dionísio. O Dionísio falou da divisão por pesos. A confederação, vocês também, hoje o MMA, ele tem, digamos, a mesma nomenclatura, ou semelhante ao boxe, peso pena, peso leve, peso médio ligeiro, peso pesado. Como é que funciona no MMA? Não, agora sim, porque no antigo Vale Tudo, era atleta de 70 quilos lutando contra 100, 120, 180 quilos. E isso faz diferença? Muita diferença, porque o peso faz diferença, né? Não quer dizer que o atleta mais pesado ele venha a ganhar. Se você olhar antigo, inclusive nos primeiros eventos oficiais nossos de freestyle, primeiro campeonato brasileiro, inclusive, você vai ver atletas pequenos contra atletas grandes e ganhando. Né? Isso não quer dizer que o peso, mas para tornar a competição mais justa. Então, enfim, foi tirado muitos golpes proibidos, né? Tipo cabeçadas, porque realmente valia tudo. Então foi feito agora uma briga, mas sim, agora tem mais regras.
para se tornar mais competitivo e mais justo o combate. Então agora tem regra. Então com essa regra também foi criadas as suas diversas categorias, peso pena, peso médio, peso meio pesado. Então agora ficou mais competitivo o evento. Me parece que várias cidades do Brasil poderão sediar eventos do MMA pela proposta da Confederação Brasileira de vocês fizeram um estudo nesse sentido? Sim, eu desde de julho, desde quando eu fui empossado em julho em São Paulo, a minha preocupação é de catalogar todas as cidades com mais de 100 mil habitantes para ter um evento oficial regulamentado pelo ranking nacional, porque não foi criado o ranking nacional ainda, vai ser criado agora. Para criar um ranking tem que ser uma instituição a nível nacional, né? Então nós catalogamos 22 estados brasileiros já e totalizando 306 municípios para eventos oficiais, né, pelo ranking nacional. Paraná, eu mesmo viajei para todas as 20 cidades do Paraná. Paraná são 20 cidades que já estão catalogadas, já fomos até essas cidades, já falei com alguns prefeitos, já falei com alguns secretários, já falei com delegados, mostrei documentação. Né? Rio Grande do Sul também, 20 cidades, Santa Catarina, 13 municípios, São Paulo, 76 municípios para eventos oficiais, somando tudo, dá 306 municípios, né, cidades catalogadas para eventos a partir de 2014. Era para se iniciar em 2013, mas nós não conseguimos ainda fazer toda a organização. Então, Kunta Kinte, eu gostaria que você nos explicasse. Nós acompanhamos pela televisão o UFC. Uma hora fala UFC, outra hora MMA. Qual é a diferença entre um e o outro? Ou é a mesma coisa, só o nome do promotor? Não, o MMA o UFC é o nome do evento dele, mas as lutas são de MMA. Certo. Né? Então, voltando um pouco, nós iniciamos em 91, o UFC foi criado em 93, então nós estamos bem antes do UFC. Então, ou seja, o UFC é o nome do evento, como o nosso vai ser Brasil Fight, por exemplo, a nível de Brasil, mas é MMA. Então, o evento é MMA, mas todo o evento tem um nome. É o nome fantasia, então. O nome do torneio, o nome fantasia. E o ringue, é um ringue especial, né? Foi inventado por quem esse octógono? Octógono. Foi para quem criou o UFC, foi a família Gracie, criou um octógono. Os Gracies, eles é que introduziram aqui no Brasil o jiu-jitsu? Predominaram, inclusive foi eles que fizeram o primeiro UFC, inclusive também. Então esse podemos dizer que é um esporte brasileiro, um esporte nacional? Sim, foi feito por um brasileiro, mas instituído. Agora, os confrontos eram no Brasil. Sim. Né? Iniciou no Brasil mesmo, esses confrontos de vale tudo mesmo da época. Então, aqui em Curitiba, nós tivemos alguns campeões, como o Vanderlei Silva, o Anderson Silva, que saíram justamente de Curitiba, das academias aqui de Curitiba. Sim. Eu gostaria que você contasse um pouco disso também, que as pessoas às vezes não sabem, e hoje são estrelas mundiais. Sim. Tanto que nesse primeiro evento de 91, o Pelé Landi foi um dos que iniciou, inclusive, aqui, que inclusive eu que levei ele também para o primeiro campeonato brasileiro em São Paulo, né? O Anderson Silva, o Vanderlei Silva também participou desse mesmo evento, né? Eles representaram o Paraná. Foi o primeiro evento oficial que teve de MMA em São Paulo. O Anderson Silva não foi ainda porque ele ainda não estava preparado ainda, estava iniciando tanto, não estava preparado ainda para ir. E hoje você vê que é uma pessoa que mais representou. Né? Ficou na história pelo tanto de título que ele defendeu. Ele foi o que mais defendeu títulos até hoje, né? Sim. Mas na época teve um período que o Vanderlei Silva ele era muito conhecido no Japão. Esse era um esporte muito utilizado no Japão, muito praticado, ainda continua? Não, por quê? Porque o Pride foi extinto, né? Então, todos os atletas que eram do Pride, agora eles fazem parte do UFC.
E daí lutam mais nos Estados Unidos? Sim, agora eles têm contrato com o UFC agora, né? Então eles não lutam tanto, porque o UFC agora tem muitos atletas. Então, ou seja, compraram o Pride, compraram o Strike Force, então agora eles têm muito atleta. Então fica muito difícil, inclusive um atleta hoje, eu quero ir para o UFC, é difícil. Se não tiver eventos nacionais, né, com suporte, né, para ele né, se despontar, fica muito difícil ele chegar no UFC, por exemplo, uma pessoa nova, o UFC já está super lotado de profissionais, né? Mas esses atletas que nós acabamos de falar, tipo o Anderson Silva, o Vanderlei Silva, o que eles praticavam aqui em Curitiba? O Muay Thai. O Muay Thai. E depois eles começaram a praticar o Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu para complementar a técnica. E é o que predominou bastante, né? A capoeira está também nesse mix? Tá. A capoeira sempre teve, iniciou. Só que, vou botar agora até um pouco da ênfase de mestres tradicionalistas. Alguns não querem, porque a capoeira ela faz parte do patrimônio nacional, ela é tombada pelo patrimônio, né? Então, ou seja, não é tanto interessante para os mestres tradicionalistas deixarem os atletas participarem, né, de eventos de MMA. Alguns têm a cabeça aberta, nós inclusive estamos catalogando atletas de capoeira para representar a capoeira dentro do MMA. A tua formação inicial foi de capoeira? Sim, eu sou formado mestre em capoeira. Como é que uma pessoa chega a mestre, por exemplo, de capoeira, jiu-jitsu, judô? É por faixas também? É por cordão. Capoeira por corda? É por cordão. Mas isso para você começar do zero e chegar lá a ser mestre. Quem é que forma o mestre? São os outros mestres? Sim, quem forma são os mestres, mesmo com a instituição jurídica regulamentada. Porque o que nós vemos muito hoje é uma pessoa, às vezes, ela não está ela tá dando um título, uma formação para outra pessoa, sem ela realmente estar documentado, né? Então, isso tem muito. Então, a pessoa tem que ser mestre reconhecido, para ela poder dar uma graduação e formar outra pessoa mestre também. E isso leva quantos anos, basicamente, uma pessoa para iniciar e chegar a mestre? Olha, isso varia muito varia muito de professor a professor, de mestre a mestre. É média de 5 anos para cima. No meu caso, eu levei 16 anos para me formar mestre. Eu levei 16 anos, né, porque também nunca me preocupei tanto, já estava dando aula, já era professor e tudo, não me preocupei tanto assim em aquela ênfase de se transformar no mestre. Né? Você chegou a competir profissionalmente também, MMA? Sim, eu participei desse primeiro evento, que foi em 91. Aí depois eu pedi a revanche, porque nessa eu pedi a revanche, daí não aceitaram a revanche, não me deram a revanche, né? Então daí eu fui para fora para lutar, eu fui para Goiânia e lá o meu adversário não apareceu, né? Não apareceu. Aí a terceira luta foi aqui, foi com o Rei Zulu, inclusive, né? Foi com o Rei Zulu, foi no Paraná Clube. E aí depois eu já fui convidado a fazer parte da instituição. E pela regra, a princípio, né, da época, era ou você é atleta ou você é administrador, organizador de uma entidade. Então ficaria muito complicado você fazer parte de uma instituição e ser atleta ao mesmo tempo. Fica um negócio meio, né? Então daí eu tive que fazer essa escolha. Ou permanecia lutando ou eu faria parte da instituição. Daí eu acabei ficando com a instituição. O Anderson Silva já está com 38 anos. Não é uma idade já meio avançada para praticar, para disputar o título? Ou esses atletas resistem até Não, resistem muito mais. Tudo vai de prática mesmo, né? Resiste muito mais. A experiência também é bem maior, né? Óbvio que a condição física não é tanta, né? Mas a experiência é muito grande, ele pode neutralizar o adversário e ele vai para mais 10 anos ainda. Você conheceu o Anderson no início da carreira dele. A polêmica que se faz aí é que
meio que acertaram lá aquele resultado. Qual é a tua opinião ali? Não acertaram, não. A minha opinião é que realmente ele foi infeliz de não ter o recurso suficiente no terceiro golpe que é aplicado pelo adversário. Então, nessa mesmo, ele ainda pega na ponta do queixo, que a ponta do queixo faz com que a pessoa mesmo ela pague, né? Então, eu não acredito que... Muita gente fala que foi vendido e tal, mas eu não acredito porque a gente vendo e a gente, por ser do meio, obviamente que ele brincou bastante também com o adversário, e você menosprezar o adversário, nesse meio é muito complicado, né? É pedir para apanhar? Pode acontecer. Mas, nesse caso, ele foi infeliz mesmo e o outro foi muito feliz de ter acertado um terceiro golpe, né? E pegou bem no lugar onde não devia, que foi a ponta do queixo. Então, Kunta Kinte, tem uma questão no MMA que parece que é um esporte mais violento do que o boxe. Mas, conversando contigo, você disse que não, que é menos violento, que as pessoas se machucam menos, é verdade isso? A princípio, sim. A princípio, porque agora tem muita regra, né? E o árbitro, ele está também ali, tudo depende do árbitro também, né? Se o árbitro ele não está preparado para aquele trabalho, ele pode acontecer uma fatalidade até, né? Porque às vezes o atleta está nocauteado em pé. Mas isso tem acontecido de alguém ter sofrido consequências mais sérias? Traumas de quebramento, sim. Tanto que é por isso que a instituição agora, a nossa instituição, ela está catalogando no Brasil inteiro entidades administrativas de esportes e nós vamos agora fazer nova diretoria da confederação. Né? Então, nós estamos catalogando pessoas do Brasil inteiro, pessoas interessadas do Brasil inteiro, né? Para a gente poder fiscalizar melhor, porque às vezes tem um evento num lugar onde nós não estamos sabendo. E esse evento é feito clandestinamente, ou não é homologado por uma instituição. Então, eles podem colocar um árbitro que não é capacitado e podem colocar um atleta que também não está muito preparado, e isso pode trazer algum risco. E acontecendo isso, vai trazer em cima, vai reverter para cima da instituição e para cima do MMA. Então, essa é a nossa preocupação, a integridade física do atleta em primeiro lugar. E com isso, classificar os árbitros. Agora vamos ter vários cursos também, em vários estados, cursos de arbitragem, né, para formar árbitros competentes, né, para arbitrar nos eventos oficiais. Pelo menos os eventos homologados pela confederação, nós queremos os árbitros capacitados para ficar mais seguro. Digamos assim, nas lutas de MMA, também tem os 3 árbitros? Tem além daquele árbitro de campo, ou seja, a pessoa pode perder por pontos, pode dar empate. Como é que funciona ali? Também tem os árbitros lá, se o atleta ele não desiste, né? Se o atleta não é nocauteado, vai decisão por pontos.